Olá, eu sou Raíssa, endocrinologista da Andrea Carvalho Clínica Integrada, e hoje a convidada é Ionara, nutricionista aqui também da clínica. Tudo bem, Ionara? Tudo bem. Que bom ter você aqui hoje. O nosso Obrigada. tema hoje é em relação a câncer, né? Relação de câncer, alimentação, cuidados durante o tratamento, que é algo bem importante da gente conversar. E a gente sabe que a cada 8 mortes, uma é por câncer, tendo ultrapassado casos de infarto, de AVC, então muito prevalente, as pessoas cada vez vivendo mais, a chance de ter câncer também aumenta. E nisso a gente pensar em prevenção é super importante, né? Muito importante. E a alimentação entra completamente nesse aspecto, né? Porque a gente começa a prevenir nela no exercício físico, então ela muda muita coisa. E a gente pensar que a gente consegue mudar a história, né? Prevenir câncer com hábitos, mudanças de hábito é fenomenal. E aí entra a alimentação saudável mesmo, né? Frutas, verduras, legumes, toda essa parte. E me fala um pouquinho quais alimentos que poderiam aumentar a chance da pessoa ter câncer. Os alimentos ultraprocessados, eles são os de maior risco, assim. A salsicha, o salame, né, o presunto, então eles aumentam mais, eles têm mais gordura. Então, eles acabam inflamando mais o corpo. E acabam que são alimentos também mais calóricos, e daí a gente tem uma relação também do ganho de peso, né? Sim, completamente. E não só eles, né? Às vezes a pessoa tem muito costume de comer salgadinho, bolacha, esses também são alimentos ultraprocessados, que fazem muito mal. Ou até mesmo aquelas lasanhas prontas, pizza. Tudo isso acaba tendo mais substâncias, né? Mais coisas que acabam gerando... Aumenta a chance de excesso de peso, aumenta a chance de câncer, além da substância em si, do alimento em si, né? E a gente sempre tem que pensar em uma alimentação equilibrada, né? Então não existe, vou comer tal alimento para prevenir. E não, são vários. São 5 porções de frutas e legumes no dia, diferentes, né? Diversificadas. Tem gente que acha que comer banana de manhã, à tarde e à noite tá super saudável, e não tá. Em excesso também faz mal, por isso que precisa ser diversificado essa parte. É um conjunto mesmo de coisas, né? Não existe um alimento milagroso, alguma coisa que resolva tudo. O que é bom para mim não é bom para você, talvez. Então, assim, as quantidades, eu digo, né? Porque às vezes uma colher de arroz no almoço para mim tá ótimo, e para você precisa de 2. E as pessoas tendem a ficar seguindo dietas que tem na internet porque é legal, tipo, porque falou que é saudável, e não é bem assim. A informação de qualidade também, né? Sim. Hoje em dia a gente tem muita coisa na internet, muita informação disponível, mas nem todas realmente procedem, nem todos são de fonte confiável, e sempre buscar sites confiáveis, o profissional mesmo, né? Sim. Tirar as dúvidas dessa parte é bem importante. E personalizar, né? A alimentação, tudo isso tem que ser visto com o indivíduo, né? E mesmo porque cada um tem um paladar, uma preferência, e tudo isso dá para ser equilibrado. Tem que adaptar a rotina da pessoa, senão ela não consegue seguir isso, né? E acaba ficando frustrada e indo pro ultraprocessado, que é muito mais rápido, muito mais fácil. Em relação ao câncer, é muito importante a gente saber que a pessoa, tanto na prevenção, né, quanto a pessoa que já está com câncer, é ideal que ela não fique muitos momentos sem comer, né? Por causa do tratamento e tudo mais. E essa diversidade nos alimentos pode ajudar, porque às vezes a pessoa em tratamento, ela não tá com muita vontade de comer, tem enjoos, tem náuseas. Então, comer pequenas porções de frutas ou uma saladinha mais leve pode ser que ajude. E eu tive essa experiência em casa da minha mãe, e a temperatura também muda muito, né, quando a pessoa está em tratamento de câncer, porque assim, de repente a vontade é de algo gelado, o café já não tem o mesmo gosto de antes, né, as coisas vão mudando dependendo do tratamento que a pessoa está fazendo. Muda, depende muito do remédio, muita medicação pode mudar o nosso paladar, pode mudar a nossa vontade, né, necessidade do nosso corpo, então a gente sempre tem que observar e saber o que o nosso corpo precisa. Então, se ele pede, se a gente tem essa vontade de comer algo gelado, ele tá precisando de algo assim, né? E nem por isso você precisa ir lá e comer um sorvete cheio de açúcar e tudo mais. Tem várias opções de gelado, de sorvetes saudáveis que podem ser feitos
na praticidade do dia a dia. Uhum. Isso de buscar outras opções, né? De mais uma vez fugir do ultraprocessado. O cozinhar em casa é bem interessante nessa parte, né? Mesmo quem não gosta de cozinhar, eu acho que é tudo uma prática. O que você acha em relação a isso? É uma prática. Tem pessoas que realmente não gostam de cozinhar, mas gostam de ficar ali na cozinha, com todo mundo junto, porque a alimentação, ela une a gente para tudo. Qualquer coisinha que a gente vai fazer tem alimento. Então, assim, e normalmente a gente acaba escolhendo coisas rápidas e mais fáceis, até porque o mercado agora está crescendo. Um mercado que você consiga ir, uma lanchonete que tenha algo saudável. Mas mesmo assim ainda é muito difícil achar isso, né? Falam que a cozinha é o coração da casa. Sim. E realmente as pessoas acabam se concentrando mais nisso, mas nem sempre tem que ser com uma alimentação ruim. Dá para colocar muitas coisas boas e dessa forma prevenir doenças e incluir todo mundo nessa situação. E o paciente que está em tratamento de câncer não é diferente. Ele tem que ser incluído nessa rotina também de algo saudável, né? Principalmente ele, né? Ele que precisa de todo mundo, mas assim, quando a gente tem uma doença, não só o câncer em si, mas a gente precisa saber o que realmente, quais as vitaminas o nosso corpo está precisando naquele momento, então é muito importante esse acompanhamento. O acompanhamento nutricional faz a diferença, né? Faz. A gente vê mesmo essa questão de escolhas alimentares e mesmo porque alguns pacientes, pelo próprio câncer, acaba que é uma doença de consumo, vão emagrecendo, vão tendo dificuldade ou de consumir proteína, não tendo uma boa substituição e onde o nutricionista consegue fazer toda a diferença, né? Sim, também existem vários relatos de pessoas que se tornaram obesas, justamente por isso, porque elas acabam tendo um conforto na comida e acabam comendo mais do que precisava, assim. E escolhe alimentos que vão ter um índice calórico muito alto. Então, acabam comendo mais arroz, mais pizza, e esquece dessa diversidade de verduras e frutas que ela poderia incluir. E a gente vai ver essa mudança no paladar também, né? Quando a pessoa vai acostumando cada vez comer coisas com mais açúcar ou com mais gordura, o mais natural vai perdendo um pouco a graça, né? Quem tem o costume do biscoito recheado, alguma coisa assim, e de repente come a maçã, parece que a maçã não é tão doce assim, sendo que é uma fruta com um sabor doce, dependendo do tipo que você come, mas se você cada vez vai acostumando mais seu paladar com excesso, cada vez é mais difícil do natural ser prazeroso, né? O açúcar, ele tira muito o nosso paladar. Você perde o sabor das coisas. Acaba meio que ficando tudo um sabor só. Né? Eu que atendo algumas crianças seletivas, até elas falam assim, tipo, eu como esses grupos de alimento porque eles têm tudo um sabor só. Uhum. Não tem sabores diferentes, nem sabe o que é sabores. Uhum. E às vezes você pergunta, tipo, quando que você experimentou a última vez? Não sei. E quando experimenta, caramba, que gostoso, né? Porque volta esse paladar, a gente sempre consegue voltar ele normal. Eu acho bem interessante que às vezes entra na parte até de promessa e tudo mais. Vou ficar 1 semana, 10 dias sem açúcar, e nessa questão começa a voltar aos outros alimentos e falar, nossa, isso é bom também, isso é gostoso, e realmente tem que às vezes dar essa parada, né? Esse certo bloqueio para conseguir fazer o paladar relembrar o gosto de certos alimentos, né? Sim, e eles são muito saborosos. Tem alguns alimentos, tipo o chuchu, ele não tem muito sabor, mas você consegue pôr sabor neles com temperos naturais e formas diferentes de prepará-lo. Então, existem muitas coisas. E muitas pessoas, quando a gente fala em alimentação saudável, elas pensam que é difícil. Tipo, como que eu vou acordar e fazer um café da manhã saudável? É difícil. E não é. Às vezes é muito mais rápido do que o outro, depende muito em como você vai se programar para isso. E tudo na vida é organização também, né? Sim. Não tem como. Então, a alimentação entra nessa parte. Então. O ir no mercado sem uma lista já vai transformar a sua semana um pouco num caos. Então, se você consegue programar refeições, programar agenda, tudo isso vai entrando e a gente vai conseguindo ter uma rotina mais saudável de maneira geral. E aí entra a importância do exercício físico também, a disciplina para essa parte, né? Sim, não adianta fazer um sem o outro. E pensando em câncer também é muito importante a rotina de exercício físico.
não a parte do cigarro, né? Cessar o tabagismo, evitar começar o cigarro. Questão da bebida alcoólica também a gente vê que aumenta a prevalência de alguns cânceres. E um fator importante que eu achei é a questão das bebidas quentes, chimarrão, bebidas acima de 65 graus aumentam o risco de câncer de esôfago. Isso também é um dado bem interessante, né? E as pessoas não têm uma noção disso, né? Uhum. Aqui ainda é mais comum a gente tomar mais o café, né? Do que outras bebidas, assim, tipo o chimarrão, que é muito quente. Uhum. Mas a gente vê índices de pessoas com mais câncer em lugares que consomem mais essas bebidas, né? Mais bebidas quentes. Sim. Interessante, né? Como cada câncer acaba que tem seus fatores de risco a mais, mas a gente consegue ver que, de maneira geral, os modificáveis de alimentação saudável, não fumar, não bebida alcoólica, tudo isso influencia de uma maneira bem importante na prevenção geral. Sim. E uma coisa interessante da gente falar também é o consumo de água, como que isso é importante, né, para uma rotina saudável. É muito interessante porque muitas pessoas falam assim, eu li na internet que tem que tomar 2 litros. Quanto o seu corpo precisa? Uhum. Porque não é uma média, tipo, precisa tomar um pouco mais, um homem precisa tomar isso. Então, assim, isso também precisa ser dosado, né? E as pessoas acham, porque se você tomar em excesso também faz mal. Uhum. E você tomar menos, às vezes você precisa de 3, aí você toma 2 e acha que tá... Uhum. Isso tudo é personalizado, até assim, o exercício transpira mais, época do ano, muito calor, tudo isso vai mudando também a necessidade de água, né? Sim, qual exercício você faz? Então, pilates é musculação é outro, natação é outro. Então, cada um, tanto que na consulta a gente pergunta exatamente isso para saber, né? Ter essa base. E em pacientes que já estão com o diagnóstico de câncer, estão em tratamento, tem alguma orientação a mais a respeito de alimentação, de vitamina, que seja mais importante para esses pacientes? Nesses pacientes é muito importante que a imunidade esteja boa, porque eles não podem, em algum momento do tratamento, eles não podem pegar uma gripe, por exemplo. Então, a imunidade deles tem que estar muito boa. Então, a vitamina C é muito importante e a vitamina A. E em que alimentos a gente acaba encontrando mais essas vitaminas? Como fazer conseguir atingir a meta de necessidade de vitamina? De pessoa para pessoa, né? Para atingir a meta, sim, é muito individual. Mas tem alimentos, sim, que a gente pode incluir na rotina que tem mais dessas vitaminas. Tipo espinafre, cenoura, amoras. São alimentos ricos em vitamina A e também já vem com a vitamina C junto para ajudar. Maravilha. E a melhor forma de consumo natural mesmo, né? Evitar geleia, sucos, como é essa parte? Natural, da forma que ele veio ao mundo. É que o suco você acaba adicionando açúcar e aí já não é muito legal. Uhum. E tem algumas coisas também que é bom ver com o nutricionista, coisas que inibem a outra. Então, a pessoa precisa de ferro, ela vai, come muito feijão e toma suco de uva. A uva inibe a absorção do ferro. Então, precisa saber esse tipo de coisa, porque uma não deixa a outra ser absorvida corretamente. Uhum. E tem a questão também da higienização, né, de frutas, verduras, legumes, que como esse paciente em tratamento de câncer, ele já tem geralmente essa imunidade mais baixa por quimioterapia e qualquer infecção é perigosa. E nisso a prevenção ao máximo que pode, até na higienização dos alimentos, é super importante. A higienização dos alimentos, ela começa na hora que chega do mercado. Então, muitas pessoas chegam e já guardam na geladeira. E o correto é você lavar corretamente antes de colocar na geladeira. As frutas, legumes e verduras você pode colocar um pouco de água sanitária, deixar lavar em água corrente. Hoje em dia existe aqueles potinhos que é muito mais fácil de você lavar, ele já separa o que já está ruim. Você também vai separar, essa parte já está um pouco mais estragada, e você separa e guarda corretamente na geladeira. E uma outra questão que a gente acaba vendo em relação ao câncer é o excesso de consumo de carne vermelha também, que isso pode favorecer, né? Sim, é muito importante que o paciente que está em tratamento de câncer, ele consuma apenas
2 vezes por semana. É claro que isso também muda de paciente para paciente, mas é o ideal que ele consuma mais carnes brancas, de aves ou peixe. Isso. E peixe a gente tem um pouquinho de cuidado por questão de contaminação também, né? Peixe Sim, tem que e ter... alguns também têm um pouco mais de gordura, e é necessário que você tire o excesso dessa gordura também. Mas eles são muito mais indicados do que só a carne vermelha. Perfeito. E entram as gorduras boas também, né? As castanhas, o azeite, tudo isso consegue complementar também numa alimentação saudável. Sim, eles são muito importantes. A chia, a linhaça, isso tudo a gente consegue incluir em frutas, legumes, verduras. Às vezes as pessoas não sabem como comer eles, né? Só olha lá e fala, não vou comer isso, tipo assim. E não, você pode colocar em cima das frutas, verduras, pode fazer um pãozinho com alguma coisa. Então, a gente consegue incluir tudo isso. E outra coisa que costuma mudar bastante nos pacientes em tratamento de câncer é a questão do funcionamento do intestino, né? Começa nessa alimentação equilibrada. Nisso a gente já consegue fazer que o intestino funcione perfeitamente bem, né? Porque precisa ter um equilíbrio. E nesse equilíbrio, o intestino funcionando bem é ideal para o corpo não ficar muito inflamado e piorar algumas situações. Muitas das vezes a medicação influencia nessa parte, né? Deixando o intestino ou mais preguiçoso ou tendo diarreia. Alguns pacientes, dependendo do lugar do câncer, têm que fazer algum procedimento, cirurgia, por exemplo, câncer de intestino, que daí já dificulta a absorção de vitaminas também, né? Sim, e precisa cuidar muito dessa parte, porque pessoas em tratamento do câncer não podem ficar tomando multivitamínicos e às vezes nem a vitamina em si, né? Só ela isolada. Então, por isso que a alimentação é muito importante para a gente conseguir equilibrar tudo isso. E a questão de suplementos, até antes do câncer, a gente vê que alguns estudos mostram que suplementar de maneira desenfreada, que nem a gente vê muitas pessoas que compram em farmácia polivitamínico, o excesso de vitamina pode ser um problema também, né? Pode. Tanto o excesso quanto o que eu falei de absorção. Então, às vezes, o excesso de uma vitamina pode inibir a absorção de outra. Então, acaba virando uma bagunça e a pessoa acha que está fazendo super bem para ela, tomando a vitamina que ela viu na internet. E, na verdade, ela nem precisava daquela vitamina. E o uso contínuo dessas vitaminas, tipo, por exemplo, eu acho que eu tô precisando de vitamina, de magnésio. Aí a pessoa vai lá, compra o remédio e fica tomando magnésio. E, na verdade, ela nem precisava, o corpo dela já absorvia super bem o magnésio e ele passa a não absorver quando ela para. Olha só. Então, assim, você acaba prejudicando sem saber, né? Isso tudo influencia, né? Sim. O equilíbrio, mais uma vez a gente volta na individualidade de cada pessoa e no equilíbrio da alimentação saudável. Sim. Junto com o exercício físico. Exatamente. Olha, foi um bate-papo muito bom, muito produtivo. Obrigada por vir aqui hoje. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, a gente vai tirar o máximo as dúvidas possíveis. E estamos à disposição aqui na Andréa Carvalho Clínica Integrada para ajudar no que for possível. Muito obrigada.